Beleza. Então tá, gente. Ó, vocês estão vendo? Uhum. Dá de ver, dá de ver. Que ótimo. Tá, pessoal, vamos lá. Revisão de conteúdo de arte. A primeira coisa que eu digo é, como vocês vão desligar agora os microfones, depois que a aula iniciar, fique atento para anotar todas as dúvidas, pois serão esclarecidas depois da explicação, certo? Ok? Atividades que precisam estudar para a nossa atividade avaliativa. Gente, como sempre, vocês que estudaram comigo ano passado, vocês sabem que eu adoro encher a prova de dicas e também eu adoro encher a prova de ciladas. Então, eu coloquei aqui algumas atividades que eu acredito que sejam só elas que vocês precisam estudar para vocês não ficarem estudando todas as atividades, tá? Do primeiro bimestre é arte e suas linguagens, gravura e cordel, que eu acredito que seja a primeira atividade. Só que vocês não vão precisar estudar tudo que tem nessa atividade, porque lá embaixo eu coloquei as coisas que tem nessa atividade e eu coloquei na atividade avaliativa. Vocês vão estudar a atividade arte e suas linguagens, a atividade de pesquisa que nós fizemos, artes visuais, monotipia e frotagem, elementos do teatro, que eu acho que essa atividade não é do primeiro bimestre, tu é doida. Ok, teatro, monólogo e pantomima. Essa atividade aqui, meu irmão, foi a última, né? Aham. Égua. Tá aí, pessoal, 5 atividades que vocês precisam dar uma revisada. Então, gente, a primeira sugestão que eu dou é que vocês leiam primeiro a atividade toda. Por quê? Pois nela mesma vocês podem lembrar, identificar ou até mesmo encontrar alguma resposta que talvez você esteja seguro, correto? Como vocês realizarão a atividade em casa, poderão consultar e solicitar o auxílio dos pais de vocês. Não é nada difícil. Eu não vou poder direcionar essa atividade como eu direciono nas outras, tá? Mas eu vou explicar o que as questões estão pedindo para vocês fazerem, tá? Gravura é o primeiro conceito que a gente estudou dentro de sala, tá bom? E vocês vão precisar estudar esses conteúdos que eu vou citar para vocês agora. A gravura. Vamos relembrar o que é a gravura, gente. Gravura é o termo que designa, em geral, desenhos feitos em superfícies duras como madeira, pedra e metal, com base em incisões, correções e talhos realizados com instrumentos e materiais especiais. Ou seja, esse material aí, madeira, pedra, metal, eles são entalhados e a partir dele é que são feitos os carimbos, que a gente chama de gravura. As figuras que são geradas através dessas matrizes a gente chama de gravura, porque a partir delas a gente faz várias cópias. Ao contrário do desenho, os procedimentos, técnicas empregados na gravura permitem a reprodução da imagem. Reprodução o quê? A impressão, que eu consigo reproduzir essa mesma imagem várias vezes, que é o contrário da monotipia, que a gente só imprime uma. Existem várias técnicas de gravura, mas escolhemos 2 para estudar. A xilogravura é a impressão feita com uma matriz de madeira entalhada. A partir dela, é possível imprimir várias cópias. E aqui eu usei uma imagem, que essa imagem aqui, pessoal, ela não é a gravura, mas ela é a matriz, ela está entalhada e nela foi passada a tinta. E aí, em cima, a gente coloca o papel e o desenho, essa figura, passa para o papel. E quantas vezes mais eu quiser. Porque depois é só lavar, aí eu passo tinta de novo. E onde tem esse relevo é onde vai pegar a tinta. Onde não tem relevo, não pega tinta. E aí só vai para o papel que eu quero que pegue tinta. E aqui nós temos essa outra imagem já feita da impressão. A imagem está na pedra e está sendo passada a imagem concluída para o papel. A isogravura, pessoal. A isogravura a gente fez com isopor, tá? Daí o nome. Fica com a xilogravura, mais a matriz é um isopor. Ou seja, a base dessa gravura é o isopor. E aqui a gente tem algumas imagens do que a gente fez dentro de sala. E muita gente teve um resultado muito bom e esperado. E a frotagem, pessoal. A gente estudou também a frotagem há pouco tempo. E é a arte da gente pegar o objeto, colocar embaixo da folha de papel e passar o lápis por cima
e os relevos desse objeto fazem com que o desenho se forme. São todos os objetos que a gente consegue fazer esse tipo de relevo na folha? Não. Mas existem vários. Uma grade, uma mesa texturizada, madeira, enfim. A monotipia, como eu falei, que é diferente da estilogravura, né, que a gente faz várias cópias. Monotipia, a gente só faz uma, por isso que o nome é mono, porque significa uma impressão. A monotipia é uma técnica de impressão muito simples em que se consegue a reprodução de um desenho numa prova única, daí o nome, monotipia. Qual é a dica que eu dou para vocês em relação à atividade avaliativa? Se nas alternativas tiverem respostas que vocês não estudaram, então você já descarta, tá? Ah, tem aqui nessa, tá falando, monotipia, você fica na dúvida entre uma e outra. Só que a outra eu não estudei, então deve ser essa. Tem mais uma obra de monotipia que foi feita, como vocês viram no vídeo da aula passada, retrasada, se não me engano. A tinta é passada sobre uma superfície plana e lisa que não tem como absorver essa tinta. E aí a gente pega o papel e desenha nas costas desse papel, onde ele vai ser pressionado com a tinta e só vai pegar maior tinta nos lugares que eu passar o meu dedo, que eu passar o lápis. Teatro. Essa palavra vem do grego teatron, que quer dizer lugar de onde se vê. E o que são os jogos dramáticos e teatrais? O objetivo desse jogo, desse tipo de jogo, é a abertura de diversas possibilidades do autor realizar um treinamento criativo, experimentando o seu jogador em diferentes situações teatrais. Esses jogos são exercícios que auxiliam na criação do papel. Que papel? O papel, o personagem que a pessoa está criando. Por quê? O personagem já está pronto lá no texto? Tá. Só que eu vou fazer a criação dele no meu corpo, na minha voz e na minha atuação. Eu vou escolher a forma que esse personagem anda, a forma que esse personagem fala, a forma que ele reage, porque eu vou estudar esse texto todinho e eu vou identificar e eu vou achar que ele faz de uma certa forma e eu vou criar isso para que ele fique fixado em mim toda vez que eu for ensaiar ou apresentar, ok? Por isso que eu preciso ter esses jogos para criação do meu papel. São treinos que desenvolvem as habilidades dos atores, certo? Improvisação. O que é a improvisação? Dentre as inúmeras formas de representação teatral, é considerado um recurso de interpretação que demonstra a espontaneidade. Espontaneidade, eu vou até grifar ela aqui, porque o ator não precisa necessariamente ter um texto decorado, ou se ele tiver um texto decorado, ele não precisa ficar preso nesse texto, e aí ele faz uma interpretação espontânea. Ele usa esse texto e a partir dele ele cria na hora, sem ter combinado nada antes, tá? Espontaneidade do ator nas ações dramáticas. Isso é a improvisação. Porque eu improvisei, eu soube improvisar. É uma coisa que a gente treina tanto que na hora é natural e a gente acaba não dando pinta que foi erro. E a improvisação também faz parte dessa criação. Por isso aqui são juntos, tá? Que nos ajudam na criação do papel. Assim, o ator não precisa necessariamente ter um texto decorado, mas pode, a partir dele, de um tema e ou situação, e criar a cena livremente. Monólogo. Cena de peça em que o ator, achando-se só, fala consigo mesmo ou se dirige ao público, expressando seus pensamentos, as lutas interiores, seu espírito, etc. Ou seja, é uma representação de apenas um ator. Por isso é mono, tá? Sabe a monotipia? Que é só uma impressão? O monólogo é apenas um ator. É apenas um ator em cena que expõe seus sentimentos, fala consigo mesmo
com o público ou com outro personagem que não aparece. E a gente teve exemplos dessa arte nos vídeos que a gente assistiu, certo? A gente viu que tinha a atriz ou o ator que estava falando com alguém, só que esse alguém não aparecia. Mas a gente conseguia ter a alusão, a gente comprava a ideia de que tinha realmente alguém ali conversando com ela. E muitas das vezes a gente sabia até a resposta que esse alguém dava para essa atriz. E a pantomima, gente? Pantomima já lembra a palavra mímica, né? Mima, pantomima. Modalidade do teatro baseada em expressão corporal, gestos e atitudes características que fazem o menor uso de palavras possível, chamando a atenção do público para a narração e a linguagem corporal. Se é a linguagem corporal, quem fala é o quê? O corpo que fala, o corpo que expressa, tá? Nessa representação, as pessoas fazem uso de nada ou quase nada de palavras, atuando então com mímicas, gestos e linguagem corporal. Personagem ou ator? Pessoal, tudo que acontece em cena é o quê? Isso mesmo, faz de conta, correto? Então, se os atores passam meses ensaiando uma peça teatral, todo ensaio, um dos atores reproduz a mesma cena de gargalhada. Eu já falei para vocês, ninguém ri em cena. Se riu, saiu do personagem. Mas, se ele finge que ri, então é o personagem que está rindo, certo? Ele precisa toda vez lembrar de algo engraçado para dar gargalhada em cena? Se o ator chora em cena, ele precisa toda vez lembrar de uma coisa muito triste, trágica, deplorável para poder chorar? E olhe, chorar não é lágrima, não. É toda aquela... Pode falar. A senhora mesmo falou que se a gente chorar no teatro, não vai ser teatro. Tem que chorar de verdade, né? Quando eu chorar, eu lembro de uma coisa triste, aí eu consigo chorar. Então, você chorou mesmo, você não atuou, né? Agora, se você consegue passar a ilusão de que você está chorando na atuação do corpo, da sua voz, da sua expressão, você não precisa de lágrimas. Tem um tipo de atuação que consegue passar para os espectadores que está tendo um choro em cena ali, até de costas. Porque no teatro a gente pode chorar com os ombros, com a cabeça, entendeu? Isso ocorre porque no contexto da história, o personagem gargalhou. O ator fez de conta. Entenderam? Sabemos que o teatro não precisa apenas de atores para acontecer. Precisa de diretor para orientar os atores, figurino para que os atores possam se vestir de acordo com os personagens, etc. Estes são os elementos principais do teatro. Nós temos o ator que atua, fala e gesticula. A história, eu não sei o que é isso não, mas tudo bem, vou colocar aqui. É o texto escrito para ser aí. É o texto escrito para o teatro. Pronto. Fica mais fácil agora de entender. O figurino é a roupa usada pelos atores. Não é a roupa que o ator usa quando vai ali tomar um sorvete, tá? Vou colocar aqui. É a roupa que os atores usam em cena, tá? Maquiagem é a aplicação de produtos cosméticos que serve para consolidar o personagem por meio de sua caracterização externa. A maquiagem serve para caracterizar os atores, tá? Cenografia é o espaço em que os atores interagem. A iluminação é a luzes, som. Então, gente, aqui, ó, o som é todo o som que tiver no teatro, em cena, na apresentação teatral, tá? Diretor é o responsável pela coordenação de todos os elementos. Teve uma aula que alguém perguntou assim para mim, professora,
Então, o diretor manda no figurino, não é a questão de ele mandar, ele coordena, né? Se eu tenho um figurinista na minha montagem, o diretor pode dizer para o figurinista como ele imagina que seja esse figurino, e aí o figurinista vai se virar para trazer uma proposta para o diretor de acordo com o que ele imagina da peça, já que é ele que está dirigindo a peça toda, tá bom? E assim, a iluminação, o som, a cenografia, a maquiagem. E aqui, pessoal, no final, eu coloquei para vocês uma imagem, uma frase, eu acho muito importante. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier. Então, gente, vamos para a atividade agora, tá bom? Na revisão, nós vamos retomar de forma pontual os conteúdos estudados no primeiro e segundo bimestre, mas de forma resumida. Estudamos muitas coisas, aprendemos muitas coisas novas, por isso precisamos, no primeiro momento, leitura do texto, que nós já fizemos. Segundo momento, atividade. Na atividade, você tem que colocar nome completo, turma, data, copiar esse enunciado aqui, elabore 5 perguntas que você imagine que estará na atividade avaliativa e responda, ok?